Agora vamos falar de Corinthians. Passa essa aí. Vambora, coloca O aí. diretor coloca aí. Que fase que tá o Corinthians? Coloca aí. Coloca aí. Orelha que foi pro jogo ontem, tava na Neoquímica Tava no Arena e viu estádio. de perto a cagada Tinha que o o Félix pessoal, Torres fez. tinha o pessoal fazendo uma fumaça lá meio com cheiro meio estranho. Lá. Não sei se eu fiquei meio... Isso é padrão de todo estádio, mano. Fiquei meio desnorteado. Orelha, me tô diz, brincando. faz o Tava na seguinte, Fiel Moamba. me diz o que você viu de perto lá ontem, o que você achou de Corinthians 1, Racing do Uruguai 0. Bem pouco, né, pro time amador que o Racing. Ah, mas o pelas Racing condições do jogo que o... Não dá pra falar desse cara, né? Com Bem respeito, não dá pra falar Calma, sem, cuidado, sem calma. Eu tô xingar constatando esse cara, né? fatos, pô. Não, tô falando de você não, tô Ah, falando tá. do Desculpa, indivíduo achei que você tava me Félix provocando. Torres. Quando chegou era o melhor equatoriano em atividade. Exato. Melhor Carboleta, né? É, o melhor Era Carboleta. o discurso dos caras. Aquele Você falou indivíduo que, com a diretoria, com a comissão técnica séria, esse cara não veste mais a camisa do Corinthians, mano. Se Que- falar que o Choca não veste mais a muito tempo. Ele botou... Tem que ver esse Dorival, né? Vai escalar. Ele botou o jogo a perder, um jogo simples, que aí o corintiano mais otimista vai falar, ele é tudo um plano pra ser mais emocionante, porque tem que ser assim. Se não é sofrido, não é Corinthians. Eu acho que é burrice mesmo, ele é um jogador burro, ele... Sei lá, ele tem que fazer outra coisa, ele tem que estudar igual outros jogadores aí, porque esse cara não tem condição de jogar futebol, nem profissionalmente, nem ser amador, nem jogar em várzea, não tem que jogar futebol mais. E principalmente não tem que vestir mais a camisa do Corinthians. Então esse cara botou tudo a perder, foi um jogo amarrado, um jogo tenso. O time do Racing, antes do jogo começar, eu lembrei do ano passado, que a gente fez 3 gols neles, que foi 2 golaços, o Garro fez um gol. Vocês ganharam aqui e lá, né? Porque é um time patético esse Racing, é um time ruim, e ainda tava jogando com os reservas. O Racing Falei, bom, vocês tomaram taca, né? Falei, vai ser um baile hoje em Itaquera. Não vou nem precisar Você comprou ficar um ingresso frito pra nem isso, nada. né? Corinthians e Racing, você, vou sair feliz hoje. Mas saí, do mesmo jeito. Sofreu, mas sofreu. Sofri, Ixi, mas olha lá, saí feliz olha lá, no olha final. O diretor fazendo Que graça. palhaçada é essa? É, né, meu o diretor? pai, Não, né? tem que encerrar É isso o daí. pai né? ali. Tem que encerrar aqui já, né? Então ele colocou um jogo tranquilo, até saiu dublagem aí, os caras fazendo leitura tá, labial do do Hugo. Hugo falando que é o que ele fez. Ele botou um jogo simples e fácil a perder. Graças a Deus e graças aí que o Corinthians é maior que o futebol, né? A gente pode falar isso. Meu Deus do céu. O Corinthians foi emocionante do jeito que é Corinthians e fomos É a catraca. e Nossa, ganhamos não engano. esse jogo aí. E aí, ô Oria, Ai, caramba, peraí. Desculpa, perdão. Disse, ó, a Lulu mandou um oi, Que gente. bagunça é essa aí, Emílio? E aí, Lulu, tudo bem? Calma, ele tá fazendo trabalho. Deixa ele fazer o trabalho. O que acontece, ô Oria? O Corinthians fechou com o Dorival Júnior aí. Sim. Valores muito abaixo do que saiu na imprensa aí a princípio. Aquela oferta de 3 milhões aí não foi levada adiante. O Corinthians conseguiu barganhar aí Não, se fosse e levar fechar adiante, por um valor tinha que abaixo. pegar uns caras aí. Ainda assim, é um valor alto para valor treinador, abaixo. né? Não foi os 3 milhões que havia sido ali ofertado de começo, pedido pelo Dorival de começo, mas fechou acima dos 2 aí, 2 e pouquinho, alguma coisa nesse sentido. Queria saber o que você achou da vinda do Dorival, porque assim, vem Dorival, o torcedor corintiano a princípio se empolgou. Quando houve lá a entrada do empresário na jogada, e eu falo isso até pelo nosso amigo Rodrigo do Top Corinthians, vou usar o nome dele aqui porque é um cara que eu acompanho bastante quando o assunto é Corinthians. Quando houve a entrada do empresário na jogada e as pedidas chegaram a 3 milhões, ele foi um cara que surtou na página Com total dele lá. razão. Ele Total falou razão pro que, Rodrigo. tchau, vai embora, não precisa vir mais, tal, coisa e outra. Fez o charme dele lá, pro Corinthians não serve. E com essa decisão de fechar com ele aí, quem pediu fora Dorival, pode ir embora e tal, ficou meio que sem ter o que fazer, né? Vai aceitar, vai torcer, é lógico. Mas o pessoal foi muito extremista quando surgiu essa pedida do Dorival aí. E aí baixou o valor, o Dorival baixou o valor, viu que o Corinthians não ia... Porque assim, o Dorival fez a parte dele, que é pedir, né? Sim. Ainda mais num time Parece como que o no Corinthians. começo dessa pedida aí, o Dorival tinha encaminhado e fechado diretamente com o Fabinho, e o empresário veio e aumentou a pedida, né? Posso falar? Sem Eu a não, consulta. posso falar? Eu não acredito nisso, tá? Eu acho muito difícil o Dorival sentar, combinar alguma coisa sem o empresário estar junto. O Dorival é muito... Exato, ele é muito profissional. Ele é muito profissional, ele não quer nem negociar quando Eu não tem acho, treinador. eu acho que teve muita informação plantada
nessa negociação. Eu não vejo o Dorival sentando com... Aí que nem, por exemplo, falou assim, não, porque o Fabinho Soldado viajou e foi pego de surpresa com pedido... Ninguém viaja, faz uma viagem dessa pra ser pego de surpresa, irmão. E ele não foi assim, falando assim, porque ele foi, tava tudo fechado. Não, acho que ele foi pra convencer mesmo, porque pra quem não lembra, o Dorival, quando fechou com o São Paulo em 2023, ele foi procurado pelo Corinthians 1 minuto após o São Paulo fechar com ele. O Casares falou 5 minutos. Exatamente. Por quê? Porque o diretor, os Casares e o diretor deles estavam lá em Santa Catarina, que é onde o Dorival mora, e o Corinthians buscou contato por telefone. Então isso pesou demais e isso virou motivo de chacota, de falar que a diretoria do Corinthians foi amadora. Falar, se você contratar o cara, se você quer contratar o cara, você vai lá e não ficar ligando. E acho que o Corinthians usou isso de exemplo e foi lá, fez o certo, pra mim fez o certo, tá? Esse é o jeito de tratar. Aconteceu isso com o Palmeiras também, com o Barros lá no caso do Miguel Ángel Ramírez, se eu não me engano, onde os caras ficou ligando pra ele e o palmeirense questionou isso, que o Anderson Barros devia ter ido lá, mas o Abel Ferreira chegou, não foi nem o Anderson Barros, não lembro quem era, foi o diretor do Palmeiras. Matos? Mas o palmeirense já criticou a sua diretoria por conta disso, o corintiano já passou por isso, e agora ele resolveu. 2 milhões é um salário muito alto ainda pro futebol brasileiro quando a gente vai falar de técnico, Uria. Mas para você, vale o investimento, ter Dorival por 2 milhões de reais para tentar salvar esse Corinthians aí? Porque assim, campeão paulista, mas o futebol que é bom. Olha, o Corinthians, falando aí dessa sua alfinetada aí de babaca, o Corinthians não desempenhou pra que esse ataque gratuito? Peraí. Não desempenhou um bom futebol na maioria das suas partidas no começo do ano com a comissão técnica que estava, né? A gente foi campeão em cima da porcada. Você tá de ressaca ainda, pô. Um mês com time patético aqui do torcedor aqui do meu lado. E não estava desempenhando mesmo assim um bom futebol. E eu acho que o Dorival, é claro que todo corintiano, quando saiu a notícia que o Tite acertou e estava encaminhado para vir, claro que era... Claro, uns não engoliu o orgulho e não queria de qualquer forma, mas ia passar, era momentâneo e seria uma ótima opção e seria até o plano A, seria até melhor que o Dorival, eu acho. Mas o Dorival também é bom técnico, fez ótimos trabalhos, ninguém é campeão fazendo um péssimo trabalho 3 vezes da Copa do Brasil, uma Libertadores. De forma seguida até a Copa do Brasil. Sim, eu acredito que o Dorival vem e vai fazer um bom trabalho, acredito, ele faz muito bem aquele que... Até você falava bastante quando ele estava no São Paulo, que é o arroz com feijão bem feito ali. E eu acredito que o Dorival tem tudo para dar certo. Tem muito torcedor que é idiota preferindo o Carille, Fernando Diniz, Mano Menezes ao invés do Dorival. Sei que a pedida é alta, mas os valores do futebol hoje em dia é alto, ainda mais um cara que... É que assim, ele não, você falou assim, o Dorival tem tudo pra fazer o arroz e feijão bem feito. Não tem tudo, ele não tem uma zaga, né? Então ele tem quase tudo. Tem um arroz, né? Feijão, ele tem o goleiro e o ataque. Eu vou falar o mesmo ponto que eu falei pra você. Se esses caras, no outro podcast que eu vim, se esses caras jogou no ano passado, fez as 9 vitórias seguidas e desempenhou um bom papel... Eu acho que eles podem desempenhar de novo um bom papel. Mas o mesmo time que teve 9 vitórias seguidas foi o que passou 20 e poucas rodadas na zona de rebaixamento. Cuidado. O que caiu, que foi eliminado Exato. na pré... Quem usa muito 2026, assim, e eu até entendo, tá, o sentimento do torcedor, de querer pegar a parte boa do que foi o ano de 2024, porque a gente pegou 9 vitórias seguidas. Mas também passou o ano inteiro brigando contra o rebaixamento. Não, esse não é o ponto. Esse é o ponto que eu tô falando. Que jogadores desempenharam um bom papel, desempenharam seu bom futebol e pode se reencontrar o bom futebol. Mas ali eles podem, por exemplo, contraponto, eu tô aqui para contrapor o que você está dizendo, eles podem ter batido no teto, por exemplo. Ali pode ter sido o limite. Entendeu? E quem garante que eles vão chegar nesse teto de novo? Não, acho que o Corinthians deve movimentar e contratar um zagueiro, não dá não. Pô, gente, não. A esperança dos caras é Gustavo Henrique. O que os caras vivem elogiando é Gustavo Henrique. Na moral, o Corinthians teve muita sorte. Pegou o Palmeiras que tava mal demais das pernas, jogando nada no começo do ano. Ele assim ganhou com as calças na mão de 1-0 e tá vivendo disso. A Karine perguntou se você ficou triste pelo Tite ter recusado. Não, eu acho que não fiquei triste. Eu fiquei... Mas posso falar, nesse caso aí, eu acho que essa pergunta cabia melhor pro Joe e pro Paulo. O Orê é muito novo. Ele não viu o Quando o Tite tava no Corinthians...
Quando o Tite estava no Corinthians, o Oreia tinha 7 anos de idade, pai. Nossa, temos um sub-16 aqui. Então eu posso falar, o Oreia, por mais... Não duvido da corintianosidade dele. Mas a época Tite, a era Tite, não foi vivida no seu auge pelo Oreia. Era apenas uma criança. Então é difícil... O Oreia não criou esse carinho, Ele viu, era Antônio Oliveira, né? Antônio Oliveira... Não, Thiago Nunes. Thiago Nunes. Ainda eu vi Carilli ganhando. Exato, o Carilli. Ele é apaixonado pelo Carilli, né? Eu sou apaixonado pelo O Binho Libriano mandou um boa noite pra rapaziada aí. Salve pro Binho Libriano aí, hein? Ela falou que pergunta de novo pra eles. A Karine falou pergunta Carilli, de melhor novo. perguntar pro Diogo e pro Paulo, que porque eu Oreia, gosto muito do Tite, mas eu não tenho o é mesmo muito mais carinho fácil do pro cara, Oreia porque eu não falar, vi. Oreia É 2005, mano. É muito mais fácil pro Oreia falar, o Tite é uma foda-se, o Tite Por causa da idade do Corinthians, né? Você nasceu, tava gritando é campeão mundial, filho. Pois é. E aí, Oreia, o Corinthians usa a imagem de fax e provoca Palmeiras em anúncio do novo uniforme. Novas camisas do Timão serão parecidas com as de 2000, ano do primeiro título mundial. Do Boca Juniors? É pra alfinetar e falar, né? Porque tem uns caras aí, um time. Você falou que título se ganha no campo, não no Fox, né? Não, o time tenta ganhar no grito, né? Ganha tentando mandar um fax aí pra FIFA, um título aí mundial, e outro time ganha jogando, né? Ganha desempenhando o papel ali, amassando o time europeu, o time brasileiro, que era ótimo na época, e os outros ficam no fax. Ganhou de nem europeu e eu acho engraçado. Os caras que falam que vive de Corinthians vai anunciar uma camisa e tem que lembrar do rival. É bizarro, né, mano? É bizarro, tem que lembrar do Falou pai. o cara que tem como propaganda verde a cor da inveja. Mas não tá atacando nenhum, tá atacando algum rival? Mas é pra algum rival isso específico? É pro palmeirense. Isso é pro geral. É pro palmeirense. Peraí, você tá Não é comparando... pro- não é pro- Você acha que o Cearense tá preocupado com o Palmeiras. Peraí, você tá comparando... Não é provocação. E não é do Palmeiras. Não é provocação. Calma aí, peraí. Você tá falando besteira. Não é provocação. Você tá... Não, posso responder? Você tá falando Não. besteira. Não. Foi a fornecedora de esporte, de O Palmeiras não aprova. O Palmeiras não tem que aprovar o lançamento. Eles fizeram, o Palmeiras aprovou, mas não foi o Palmeiras. Agora, a página do Palmeiras ir lá postar, a caminho, o fax dando uma agulhada no rival, o Palmeiras não fez isso. Eu não sou corintiano, mas eu acho que tem que provocar mesmo. Mas o... É que o é uma Palmeiras aprovou, que mas não parou. o Palmeiras tinha o poder de não Eu olhei assim e falei, legal, bacana. Foi só isso que eu... Tô vendo sua revolta aí. Não, é porque eu tô no podcast, preciso responder, eu sou representante Você tem palmeirense. que falar bacana, porque seu time é patético. O seu que é patético, tem Seu time 30 é anos que é a sua patético, idade, que é a idade que você E aí, tem. Uria, tá tudo certo? Tem que fazer mesmo? E Tem aí? que fazer mesmo, alfinetar os 2000 trouxas que não tem a é- competência de chegar no campeonato e 2000 ganhar. é igual Pelo menos 51, uma a mesma vez. validade. Até um dia desse o cara não tinha feito nem gol nessa competição Tá aí. vendo? Uria. Perdendo pro Tigres. Eu acho engraçado, a camisa que vocês vão lançar é com a faixa amarela, tipo, e a camisa azul, porque o campeão mundial 2000 que eu saiba é o Boca. Mas aí você briga com a FIFA, Quem Caí. ganhou de A 2000 FIFA? Mundial Não é o Então, Mundial. Caí, A quem FIFA, ganhou- aquela... Quem a ganhou de FIFA- 2x1 do Real Madrid foi o Boca Juniors. Tô com você, cara. Infelizmente, a FIFA chancela essa Então vocês merda têm um aí. mundial. Não. Porque se for pelo que ela fala... ela chancelou o nosso também. Não, 62 isso que pra foi os frente. fax que a Comembol Não, mandou pra ela FIFA. chancelou o nosso Ah, também. ela Fax foi que o Palmeiras Palmeiras mandou e pra mesmo Então, desses não chancelou de vocês. Então, E se mesmo amanhã desses- aparecer 51 lá, mesmo- chancelado, se a- aí vocês vão aprovar. É isso. Tira Então, a aqui, ó. esperança que não vai. Aqui, ó. Tá Então, fechado. manda mais um fax Então, aí, hoje não Palmeiras. tem. Manda Hoje mais não um tem. fax. Manda Mas mais já um mandou fax. vários, cara. Que esse daí Cara, não mas passa, não. 51 e 2000 tem o mesmo peso, Esse mano. daí, na hora que bate lá, fala, isso aqui volta. E assim, Sabe, ó, tipo, o essa- cara tá isso que separando você assim os falou. papéis, aprovado, Eu acho aprovado. engraçado quando a FIFA posta lá os campeões mundiais, o Brasil, o que tem mais lá que eles colocam é o Corinthians, não é o São Paulo com 3. Não, cara, já mudou. Vai nas postagens da própria o ponto FIFA, dos gente. caras é o quê, No Chico? site tá Porque se os Intercontinental, não caras tá Mundial. validar o Na deles, aba do eles vai ter Mundial. Não tá os na outros Mundial. times que ganham esse mesmo campeonato vai ter mais aí, ó. Não, Mas cara, vocês não você têm na está mesma se- O azar de vocês mesmo assim não é Cara, esse ano a gente vai buscar o bicampeonato. E é isso. Vamos lá, Quem vamos não lá. tá, chora. Conselho Fiscal do Só Corinthians. agradecer a Lulu que tá, mandou um pode falar. bocado de presente aqui. Obrigado, viu, Lulu? Tamo junto. Lulu Bar. Ei, Lulu, e esse Grêmio aí, hein? Depois nós vai falar disso. É, o Corinthians é isso aí. Pegar no próximo podcast pra falar disso. Vamos aí. Conselho Fiscal do Corinthians recomenda a reprovação das contas do primeiro ano da gestão do Augusto por 3-0. O órgão deu parecer contrário ao balanço apresentado pela diretoria por apresentar inconsistências. Conselho Deliberativo fará votação sobre o tema na segunda-feira. Parece que não é só a catraca que é negada, né? O Augusto Melo vai enfrentar tempos sombrios, hein, A traca Oreia? do Mundial também é negado. Tivemos aí os depoimentos na Polícia Civil, onde foi bem bicho ruim. pegou, Mas o uma bicho camisa pegou. bem ruim pro Augusto. Sim. E ao que tudo indica, meu amigo,
o Augusto vai ser sim denunciado e o conselho aí, é que o Romeu Tuma Júnior foi afastado, porém temos ainda lá pessoas interessadas em derrubar o Parece que Augusto. o Tuma não foi afastado, parece que saiu foi uma fake news. Foi mesmo? Se eu Então não me perdão engano, aí pelo uma meu fake news. equívoco. Mas então assim, Desinformado, né? o conselho vai ter sim motivos para apresentar o projeto de impeachment com força disso acontecer. E além disso, tem aí as contas que estão sendo reprovadas, com o Corinthians no meio do ano tendo que fazer urgentemente contratações, como a gente já falou aqui, para sua linha defensiva. Cara, o que esperar desses próximos meses do Corinthians aí com Augusto Melo no poder, hein? Vai ser complicado, porque ele tem muito a se explicar, né? Porque apresentou as suas contas, apresentou seus dados ali das dívidas e deu inconsistente. Precisam estudar, o Augusto Melo precisa apresentar um novo relatório para ver se é isso mesmo. Sendo isso, ainda já tem mais o caso da Vaidbet, que ele foi denunciado, ele, o Marcelinho Mariano e o... Não vou lembrar o nome do outro rapaz, que se eu não me engano... É o Cassundé. É. Cassundé é o laranja. Se eu não me engano, é o Cassundé. Da Vai de Beto. Tem isso. Se caso for indiciado, tem que cair na hora, tem que ser empichado e sair fora. Porque não dá para um presidente de um clube sério ser indiciado, mesmo que não vá ser condenado à frente, ele tem que ser empichado, porque não dá para ter um presidente ao mando de um time com o poder da caneta e ele sendo um possível criminoso à frente. Você tem dúvida ainda de alguma coisa? É que eu não posso falar Onde a coisas que eu fumaça- quero falar no exatamente. ar. Não pode. Sim, sim, Eu entendi. não posso porque eu não tenho prova Pode de falar nada, mas... supostamente. Não, tô dizendo assim, você tem dúvida que, pode ser que não seja o Augusto, que tem coisa errada nisso aí? Alguém tem dúvida? Ô, China, Não é assim... existe Uma dúvida. máfia. Tipo, a gente não sabe o que realmente aconteceu. Acho que a prova disso Bater na casa da mulher A lá, prova velho. disso é a casa de joguinho ter saído fora e o Corinthians Não ter acionado. cobrado nada, não ter acionado. China, assim... Não, Tipo, a gente não sabe quem são os culpados. Mas que tem coisa debaixo do tapete, tem. E não dá pra gente, como alguns torcedores defendendo o Augusto e até mesmo um pessoal mais próximo do Augusto falar que os caras fizeram debaixo dos panos e por debaixo do nariz do Augusto. Não tem como os caras fazendo um esquema de corrupção, supostamente, né? Não posso Porque afirmar a palavra nada. final é dele, né? É Aurélio? que o Robão E- saiu também falando besteira, né? Não dá para os caras debaixo do nariz ele não saber de nada e não estar participando em nada. Não tem como. Ou é muita burrice ser muito amador, que tem que sair fora do O que é Corinthians, tem que ser... O que não é duvidado. Tem que ser empichado, mas eu já não acho que é isso. Sim, Eu sim. já não acho que é isso. O Augusto não tem nada de inocente. Verdade. Eu acho que ele... A gente tá no tudo que no achismo, né? Eu tô falando tudo... Quem vai dizer é a minha polícia opinião mesmo. Tudo é, supostamente, eu acho que o Augusto não é do mesmo nível Dos mais bestas, que né? os que passaram das outras gestões, como do William, André Sanches, do que de renovação e transparência, mas ele é sim um cara que é de se duvidar para ter uma palavra mais gentil que eu posso usar aqui. Entendi. Essas aí foram as manchetes do Corinthians. Pra finalizar, Manchetes policiais, né? Pra finalizar, rapaziada, eu queria dar só um pitaco aqui, só uma pincelada aqui na questão da seleção brasileira. Ao que tudo indica, o Ancelotti finalmente terá seu vínculo encerrado no meio da temporada aí com o Real Madrid, não terá renovação, ainda mais depois de um ano muito ruim do Real Madrid. Lá né? vem de novo essa Do história. qual foi... Dessa vez vai, viu, China? do Tenha qual fé. foi eliminado Tenha fé. da Champions League e, pelo que tudo indica, não será campeão da La Liga depois de algum tempo aí o Nem Barcelona da Copa vai... do Rio, que o o Barcelona- Barcelona vai passar o carro. A Copa do Rei ainda está em aberto por ser questão de Copa, né? Pode ser que ainda tenhamos aí a Copa do Rei com Pode o ser Real um ano em Madrid como branco, campeão. né? Do Real. É, ser um ano seria em um branco. ano em branco do Real, exatamente. Trouxeram o Mbappé, né? Com um E aí- time extraordinário. Exatamente. E aí, por causa disso, talvez o Ancelotti não tenha seu contrato renovado, deixando assim seu futuro em aberto e, muito possivelmente, será procurado pela seleção brasileira, pelo Edinaldo. E aí a gente teria um debate, né? Porque assim, muitos dão o Jorge Jesus já como certo com a seleção, né?
dão até como o Tite como um possível substituto dele. Já não no acho Al-Hilal. isso. De tanto tempo que os caras estão especulando no Jorge Jesus, já era pra ele ter. Já tá Mas no não comando. pode. já. Vai ter Já era amistoso pra- sem já treinador, era gente. Pra ele tá. Tem Não, mas rescisão posso de falar? contrato. Agora eu não quero Ancelotti, não. Agora você vai Mas ficar a sem. CBF não vai ter o vai dinheiro ficar pra aí. pagar a rescisão do contrato. Desculpa. mano. Agora eu não quero mais Ancelotti, não. Agora deixa ele lá. Cara, Ele renovou. eu posso te falar, assim, é óbvio, né? O Ancelotti é muito acima do que a gente tem no Brasil. Acima de Dorival, é disparado. Mas eu não sei que Mas aí você tá tara, chutando eu não balde sei, também, hein? eu não sei que tara é essa que a CBF tem pelo Ancelotti. Também nem sei se tem alguém capacitado lá pra conseguir fazer uma análise do trabalho do Ancelotti, porque Também acho difícil. tipo assim, ok, ele é um treinador que sempre se deu muito bem com brasileiros, o Kaká no Milan. Historicamente, ele sempre foi um treinador que se deu muito bem com o jogador brasileiro, então provavelmente por esse histórico. Mas, mano, eu não entendo como, tipo, pô, você teve a negativa do Ancelotti, você tinha um cara vindo pra cá pro Brasil, que é o Klopp, o China tá aí, acompanha a Premier League, viu, tipo assim, um Liverpool, que o Liverpool jogou na mão Sempre dele. falei, sempre E é falei. um cara que tava livre, é um cara que, pô, tá desgostoso lá pelo que eu andei lendo no grupo Da Red Bull. quer voltar a ser treinador, cara. O cara que é treinador, o cara que é sangue quente igual ele, porque o Klopp é um maluco na beira do campo também. O cara não quer ficar usando paletó, indo pra escritório, indo ver Bragantino e Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Ele quer treinar o clube, treinar. Então, assim, é um treinador com experiência, é um treinador muito bom, que não estava trabalhando, não estava livre. Era só a CBF fazer uma proposta. E, assim, vamos falar de futebol jogado? Nada contra o Ancelotti, de novo. Mas, cara, se pegar o Real Madrid dele, era um Real Madrid que, pô, muitos jogos era retranca e contra-ataque e aquilo, tá ligado? Mas, assim, agora, né? Porque assim. Ano passado também teve eu acho que- muitos jogos assim. Teve, mas aí acho que depende do. Você vai pegar um City, que o City jogou muito bem e tal. E o Ancelotti conseguiu sobressair ali sobre a pressão do City. Mas assim. O Real Madrid é pragmático, né? Tipo, quando o assunto é. Acho que o Real Madrid não é parâmetro pra ninguém, porque o Real Madrid... Mas- Então podia não ser o Ancelotti lá, eu acho que esses jogos vão acontecer no Real Madrid. Eu sou orgulhoso. Eu não queria. Falar a verdade, agora eu E queria depois muito de tudo, Klopp. né? Eu queria, preferi depois o de Klopp. toda a palhaçada que aconteceu, agora meio que tipo, você me negou, mas e aí? Vamos Assim, reatar? China, na questão de critério, Klopp, Jorge Jesus e o Ancelotti terceiro Se terceiro desse, nome, se ele olha buscar lá. a seleção mesmo. Eu ligar pra esse cara, sai fora. Ele deixou na... Agora aqui, ó. Um ano pra Copa do Mundo, Não, aí a gente não tem rapaz. treinador. O cara que, pelo que saiu aí na mídia, deu seu aval aí, que falou que ia treinar a seleção. No ano passado. No ano passado. No início do ano passado. É aquele tipo meio que o Ancelotti, assim, cara, eu acho que, pô, você treinar uma seleção brasileira, cara, deveria ser o sonho de qualquer treinador. Não tô comparando, tá? Dia a dia de seleção é um, dia a dia de clube é outro. E, pô, o Real Madrid, pô, é o maior clube aí que um treinador possa ter. Mas eu acho que se pinta uma seleção brasileira, pô, o cara deveria querer vir correndo também. E assim, eu acho que ele tratou com muito desdenho a proposta que a CBF colocou. E assim, naquela época, o China e Matheus e Orei, amigos aí que estão nos assistindo, aliás, deixa o seu like, já era pra ter ido atrás de outro, cara. Ah, fechou com o Dorival Júnior. Não, era pra ter mantido a mesma mentalidade. Pô, focamos no Ancelotti, qual que é outro treinador internacional que dá pra trazer? Focava em outro, era o Jorge Jesus, é o Klopp, mas não. Foi lá do Ancelotti, lá em cima. E, pô, assim, eu admiro muito o trabalho do Dorival Júnior. Eu acho que aí no Corinthians aí tem tudo pra dar certo, é um ótimo treinador. Mas ainda assim, o nosso melhor treinador brasileiro não tem nível pra dirigir uma seleção brasileira. Não tem. Ó, o nosso melhor treinador brasileiro de geração aí foi o Tite. E o Tite não demonstrou muito. Fez um bom trabalho em eliminatórias, em jogos que não foi tão decisivo, mas demorou 45 minutos para perceber o baile que ele estava tomando a Croácia. Então, dá para ver o quão foi defasado nossa escola de técnico, nossos técnicos são ultrapassados, defasados. Eu acho que tá certo a linhagem da CBF aí de trazer um cara europeu, um cara que pense o futebol de outra forma diferente dos brasileiros, né? E tem que seguir aí. Ancelotti é um bom nome, é o nome ideal, é o sonho ali. Não tô na do China de orgulhoso aí, já engoli meu orgulho numa semana aí. Engraçado Uma que o semana pra Tite, trás. não quero o Tite. Uma semana não falei isso. Pode voltar lá no podcast que ele tá aí.
Não, o engraçado é que a gente tem potencial. O pessoal esquece que é o Brasil, gente. Exato. Pra trazer um bocado de técnico aí, você ficar aí, Ancelotti. Ele vai ser chutado do Real. Ele não tá saindo do Real pra A treinar o Brasil. seleção é a segundo plano Ele, dele. ele vai ser Segunda chutado do opção. Real, ele que se lasque. Mas aí vai tirar quem, você acha, o China? Vai tirar um Guardiola que já renovou com o City? Eu acho Não, que vai foi tirar o até- Guardiola. eu acho Ele que acabou de falar, do o Klopp tá vacinando aí, ó. O Klopp tava dando aí, mostrando mamilo pra seleção brasileira. Aqui ele foi pro Alisson. Vou trazer o Brasil aqui, quero Não, e já- quero viver aqui. Mas, cara, é questão de feeling. Quem que é o diretor hoje da CBF? Saiu aquele cara. Não saiu o que era do Galo lá, que foi pra acho lá? que o Rodrigo Caetano tá lá ainda. Ele tá lá ainda? Acho que ele tá lá ainda. Ah, nem dá. Eu não acho um cara incompetente. Acho que é um cara que entende bastante futebol. Eu ia falar besteira. Mas não sei, cara. Não sei o que acontece com a CBF, assim. Eu acho que desde o ano Não é passado, não é quando tocado você por foi caras enrolado pelo profissionais, Ancelotti, porque o Ancelotti enrolou Pra mim pra é isso. renovar com o Real Madrid. Tem aquele velho ditado, a palavra do bigode. Se o cara deu a palavra que ia vir, É. ele não veio, agora você fica lá. E aí, pra fechar agora, rapaziada, eu só queria dar uma passada. A gente vai fazer uma dinâmica aqui, mas vai ficar muito tarde. A gente vai deixar. Porque assim, a gente vai só pra. Falar, eu meti o pé. Vou falar pra vocês aí. A gente